Queridos amigos e irmãos, hoje queremos falar acerca da luta espiritual baseado no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18. Hoje, especialmente como parte introdutória, vamos falar dos versos 10 até 13. O apóstolo Paulo diz que estamos numa guerra espiritual. A luta é espiritual, mas nesta luta, uns são homens, ou humanos, e outros espíritos. É meio complicado, não é? Essa luta é entre dois reinos espirituais, mas que abarca também os humanos. Aqui, o agressor é o Satanás, o acusador dos irmãos, porque é o inimigo da obra de Deus. E na obra de Deus, se há algo importante, este algo é o homem. No verso 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo começa a nos confortar que nesta batalha só encontramos forças e poder no Senhor Jesus. Devemos nos sujeitar nele, porque a vitória de Jesus na cruz despojou todos os principados e potestades, assim como poderes e denominadores dominadores, e os expôs ao desprezo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, verso 15. Jesus, o nosso Senhor, Ele está acima de todos os principados, potestades, abominações, poderes e dominadores. No verso 11, Paulo vai nos dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Uma luta devemos se cobrir com as armas. Essas armas são armas de Deus. Ou também podemos dizer que são armas espirituais. Não só com uma, mas com todas as armaduras que vamos ver um pouquinho mais em frente, uma por uma. A palavra ciladas no texto grego significa tramas ou truques. Estas ciladas são os truques de Satanás para enganar os cristãos. 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 14. As ciladas são também as tentações à incredulidade, ao pecado e à conformidade com o mundo. Paulo teve experiências com essas ciladas e nos adverte: não ignoreis os seus ardis. Confira também 1 de Coríntios, capítulo 7, verso 5, 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui o apóstolo cita quais são os inimigos que guerreiam contra os cristãos, que são principados, potestades, príncipes. Estes são tipo de autoridade ou função exercida por diferentes categorias de demônios ou espíritos malignos em lugares celestiais. Paulo menciona esses seres espirituais em Efésios, capítulo 1, verso 21, também Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39, assim também como em Colossenses, capítulo 1, verso 13. O texto de Efésios 1, 21 nos chama a atenção. O texto diz que Cristo está acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Quando lemos o texto de Efésios 6, 12, à luz de Efésios 1, 21,
aprendemos que Satanás está debaixo da autoridade de Cristo. Mas aqui há um senão muito importante. Esta luta não é contra a carne. Ou seja, esta luta não é contra a carne e o sangue, que significa não é contra as pessoas. É uma advertência muito séria. Quem está em Cristo tem o poder concedido por Deus, através do Espírito Santo, que está ao serviço do bem. Mesmo aquelas pessoas que conhecemos serem de más obras, não temos que hostilizá-las de maneira alguma. Isto significa também não devemos ter ódio delas. O cristão não pode odiar. Elas são, sim, instrumentos ao serviço de Satanás. Mas nós devemos orar para que elas possam serem libertas. O verso 13 está a dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficares firmes. Existe um dia mau para todos. Pode ser muitos dias ao longo do ano. Pode ser um dia por mês. Mas que existe um dia mau na vida de cada um dos cristãos, existe. O importante é que tenhamos as armas espirituais ou armaduras em prontidão. No próximo vídeo, vamos começar a falar pelas armaduras ou armas espirituais de Deus. Armas estas que o cristão deve usar no combate ao Satanás e seus agentes. Falaremos da verdade como primeira arma de defesa. Que Deus nos guarde até lá, em nome de Jesus.